Quarta-feira, 20 de setembro de 2023, às 15 horas e 46 minutos, estamos recebendo a última testemunha da tarde de hoje, a senhora Silvia Maria Cardoso da Silva. Seja muito bem-vindo, Silvia. A senhora se compromete em dizer a verdade, somente a verdade, nos termos da lei? Com certeza. Silvia, a senhora tem conhecimento dos fatos que envolvem essa comissão processante? Sim. Seria necessário que o membro, o vereador Hidalgo, explanasse em relação aos fatos? Eu acredito que não. Obrigado. Passo agora, então, a palavra à doutora Vera, para que prossiga aos questionamentos. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde. Primeiramente, eu vou esclarecer o motivo da senhora ter sido arrolada como testemunha. Já é de seu conhecimento, até por ter dispensado o relatório do vereador doutor Hidalgo, que o Flávio está sofrendo, está sendo julgado numa comissão processante por ter proferido uma palavra que, no entendimento da pessoa que o denunciou, teria sido uma expressão, uma manifestação homofóbica. O que eu lhe pergunto, até porque uma pessoa não pode ser julgada por uma palavra utilizada, né? É importante se levar em consideração quem é a pessoa, acima de tudo. E até porque, hoje, nós, cidadãos, devemos cada vez mais nos atentar àquilo que é dito, porque as nossas expressões podem ser usadas contra nós, né? Às vezes até de uma forma um tanto quanto equivocada ou colocada dentro de um contexto de que não é a verdade real dos fatos. Enfim, o que eu lhe pergunto agora é se a senhora conhece o Flávio há bastante tempo e quanto tempo seria esse o período, qual foi a sua convivência com ele nesse período e se pode nos dizer efetivamente quem é o Flávio, quem é o cidadão Flávio, quem é o representante do povo, afinal, se ele faz parte dessa casa legislativa, é porque ele foi eleito pelo povo, ele representa o povo aqui, e eu entendo que quem julga efetivamente é o povo, né? Então, são os cidadãos avareenses que estão sendo trazidos aqui para deporem, porque são esses cidadãos que devem efetivamente dizer quem é o Flávio, se ele é um cidadão homofóbico e deve ser julgado e condenado por isso, ou se ele é a pessoa que efetivamente todos nós conhecemos, né? Um cidadão consciente, não preconceituoso, não racista, uma pessoa que representa com dignidade a sociedade, o sindicato e a própria Casa Legislativa. Então, eu te pergunto, mais uma vez, há quanto tempo conhece o Flávio, por quanto tempo conviveu com ele, como foi sua convivência e se viu, em algum momento desse tempo, alguma manifestação racista, homofóbica por parte dele? Bom, não sei precisar quantos anos que eu conheço o Flávio, mas eu conheço o Flávio, assim, de convivência com a igreja, né? Eu servia no altar e ele também, né? Não na mesma paróquia, mas a gente servia, né? Servia a Deus no altar. Foi quando eu conheço ele do SEC, porque já prestei serviços para ele. Inclusive, eu quero deixar bem claro que, na minha família, não tenho vergonha nenhuma de dizer, na frente de todos vocês aqui. Na minha família, há muitas pessoas que têm uma orientação sexual diferente das outras que elas escolheram, inclusive as minhas netas. Jamais elas sofreram, da parte do senhor Flávio Zandoná, qualquer atitude de homofobia, né? Inclusive, a minha neta, que está fazendo faculdade de Educação Física, trabalhou para ele na campanha, foi muito bem tratada, não teve nenhum... Não tenho o que falar dele. E, como cidadão,
para mim, é 100%, nunca me faltou com o respeito e que eu saiba com ninguém. Então, eu estou falando como cidadã, assim como eu tenho para falar de muitas pessoas aqui, certo? Como cidadã. Então, para mim, não tenho o que falar, nada de negativo do senhor Flávio Zandoná. Estou satisfeita, senhor presidente. Com a palavra, o vereador relator Luiz Cláudio da Costa. Boa tarde, doutora, novamente. Boa tarde, Boa tarde. Silvia. Boa tarde. Silvia, o termo usado pelo vereador naquela sessão de Câmara, sessão ordinária, palavra livre, foi motivo de uma comissão processante aqui, protocolada por um munícipe. Certo. A palavra utilizada foi gazela. Para você, Silvio, o que significa chamar alguém de gazela? Para mim, eu não levaria mal, porque para mim gazela é um bicho muito bonito, que, né? Para mim não tem significado nenhum de homofobia. Não tem. Então, a senhora acredita que foi uma infelicidade? Com certeza. Quem na vida, doutor, em algum momento da vida, já não falou uma palavra que não gostaria de ter falado, que depois analisou, falando, né? Eu mesmo, na minha casa, na minha convivência diária com meus filhos, com minhas netas, né? Às vezes a gente não está num momento bom. Quem jamais não falou uma palavra meio distorcida, né? Que a pessoa, às vezes, na maldade, interpreta como uma palavra distorcida que do coração da gente, da boca, não saiu aquilo, mas a pessoa interpreta daquele jeito. Então, para mim, foi uma questão de interpretação. Então, a senhora acha que foi uma infelicidade, é isso? Isso, uma infelicidade que qualquer um pode fazer, inclusive eu, como uma mãe de respeito, né, uma pessoa da igreja, né, posso falar no momento de infelicidade, proferir uma palavra para os meus filhos, para minhas netas, e depois me arrepender, falar, nossa, mas eu falei isso, né? Então, qualquer um está sujeito a falar uma palavra que o outro interpreta como distorcida. Certo? Satisfeito por hora, presidente. Com a palavra, o vereador relator, doutor Hidalgo. Dona Silvia, obrigado pela presença. Obrigada. Mais uma vez. A senhora, no início do depoimento, até comentou em relação à orientação sexual Com certeza, de algumas com sobrinhas. Eu tenho sobrinhas, eu tenho netas, eu tenho irmã. Isso daí é uma escolha, né? Sim, sim. Né? E nem por isso elas deixam de ter caráter. Exatamente. Exatamente. Né? Eu guiei o melhor caminho, eu levei para a igreja. A partir do momento que elas quiseram escolher a orientação sexual delas, aí é com elas, né? Mas nem por isso nenhuma delas deixou de ter o caráter. Sim. Alguma delas já relatou para a senhora algum momento que sofreu alguma discriminação, alguma ofensa, alguma palavra mal interpretada, algo maldito por alguém? Não, comigo elas nunca comentaram. Nunca relataram nada disso? Comigo não. Em relação, a senhora até comentou que já está a par da situação que foi relatada aqui. Com certeza. Né? A senhora sabe o porquê da palavra livre do Flávio ser utilizado aqui? Não, a senhora sabe isso? Sei. Ele acabou falando isso aí... Então, no momento de infelicidade, no momento
que qualquer um no lugar dele poderia ter falado. Pode ser entendido, não no caso. Isso, é uma questão de entendimento, doutor. E a senhora acredita que esse termo, dependendo da forma que é usado, gazela, o gazela, pode ser interpretado de uma forma pejorativa? Como Não. Tirando sarro? Não, de jeito nenhum. É como eu falei, se alguém falar gazela, para mim é o quê? Para mim é um animal muito belo. Eu interpretaria desse jeito, dessa maneira. Agora, aí depende da pessoa, né, para quem foi falado e que interpretou da maneira que ela quis interpretar. Para mim, não. Tá. Essa interpretação, no caso da pessoa que entendeu ser uma fala homofóbica, poderia, vamos dizer assim, no ponto de vista da senhora, que a senhora está sendo bem aberta em relação aos depoimentos, certo. Né, relatando até parte familiar, coisas particulares que eu nunca relatei com ninguém. Exatamente. Eu estou aqui para falar a verdade. A senhora acredita, mesmo que para outra pessoa que entenda como uma fala homofóbica, que tem aquela dor, aquele sentimento, esse termo utilizado realmente foi infeliz, foi no momento errado? Olha, eu acho que não. Eu acho que foi a maneira que a pessoa ouviu e se aproveitou da oportunidade, né? E se aproveitou da oportunidade, assim, até com uma certa maldade. Sem perguntas. Com a palavra o vereador relator, Luiz Cláudio da Costa. Muito obrigado, presidente. Silvio, você conhece o denunciante ou já... Olha, se eu falar que eu conheço, não, porque, olha, em primeiro lugar, não sou de rede social, não gosto. Quem me conhece sabe muito bem disso. Se eu tenho que falar com a pessoa, eu pego meu celular, eu ligo, eu falo diretamente com a pessoa. Não gosto de rede social, né? Não gosto. Já ouvi falar muitas coisas dessa pessoa em rede social, né? Mas não conheço pessoalmente. Perfeito. A senhora disse que trabalhou com o processado. Quanto tempo, como é que foi essa relação de trabalho com ele? Olha, na verdade, a minha relação com o Flávio foi mais em matéria de religião, né? Que a gente teve mais relação, né? Nessa parte, que sempre tinha reunião dos ministros, tal, então a gente sempre estava se encontrando nessa parte. Já prestei serviço para ele no SEC, algum evento que ia ter lá, né? Então eu ia trabalhar ou na cozinha ou na faxina, onde tinha que precisasse, eu estava lá. Nada efetivo, assim como um bico, na verdade, né? Mas a pessoa dele eu conheço muito bem, né? E a minha relação com ele é essa. Sem mais perguntas, presidente. Doutora Vera, mais uma vez agradecer a presença da senhora Silvia Maria Cardoso da Silva. E às 16h02, declaro encerradas as oitivas da Comissão Processante 01/2023, na data de hoje.